A gente tem o prazer de receber aqui no estúdio, nesse momento, o senador Alessandro Vieira, do MDB. O senador vai falar para a gente agora sobre os seus projetos no Senado. E recentemente o Senado aprovou um projeto, inclusive, de lei que propõe mudanças na legislação para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Essa é dos temas que a gente vai conversar com ele, porque a proposta é de autoria do senador Alessandro Vieira e foi votada na Comissão de Comunicação e Direito Digital e, claro, agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Vamos conversar sobre esse e outros assuntos com o senador Alessandro Vieira. Senador, é um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo, um excelente dia para o senhor. Vamos então começar falando sobre esse projeto, né? Em que situação ele está e que importância tem, senador, esse projeto? Bom dia. Bom dia. É um projeto que cuida particularmente da responsabilidade das plataformas, das empresas de tecnologia com relação a conteúdos que servem para crianças e adolescentes. A gente sabe que a nossa juventude hoje ela é fortemente formada pelas redes sociais, pelos aplicativos, e essas empresas que faturam bilhões têm que ter responsabilidade na produção de conteúdo. Então, basicamente, você tem um cuidado na produção de condições de acesso e controle dos pais, você garante que você não tenha perfilamento desse jovem, ou seja, que ele passe a ser uma cobaia de publicidade, e que tudo seja sempre desenvolvido pensando no melhor interesse da criança, no melhor desenvolvimento da criança e do adolescente. É uma lei, então, que passará a regular essas empresas de telecomunicações, essas plataformas digitais, é isso mais ou menos? Os produtos por eles produzidos, entregues, tem que ter todo esse requisito de cautela no tratamento de dados e de perfis de crianças. Você não pode aceitar que uma criança ou um adolescente tenha livre acesso a um aplicativo e nesse aplicativo ela esteja sujeita a propaganda de jogos, ela esteja sujeita a acesso de terceiros, de adultos não identificados. É preciso ter um cuidado, porque hoje são horas por dia que essas crianças adolescentes permanecem online e só quem tem as ferramentas, o volume de gente, tecnologia e dinheiro para fazer isso são as empresas. E é importante, já que elas ganham tudo, que elas tenham também responsabilidade. Em que fase está a aprovação desse projeto? O Senado concluiu o seu trabalho. Sim. Agora a Câmara dos Deputados terá a oportunidade de analisar, certamente só no próximo ano. Existe no mundo inteiro uma constatação de que é preciso regular. E aí é bom aproveitar aqui a audiência de vocês para repetir mais uma vez. Nenhuma dessas legislações mexe com a liberdade de expressão da pessoa, com a sua independência. O que elas fazem é criar uma camada de proteção e responsabilidade para quem é mais vulnerável. As empresas têm que ter responsabilidade, porque não é normal que a gente permita, que você não permitiria que seu filho estivesse na rua, numa praça, exposto a qualquer tipo de agressão, violência ou ameaça. Isso tem que ser tratado. E certamente, em algum momento, a Câmara dos Deputados vai ter que enfrentar esse tipo de tema. O senhor avalia que esse projeto é o mais importante do seu mandato? A gente tem feito muita coisa, Lucas. O mandato está chegando, enfim, no 6º ano. A gente tem tocado vários temas, né? A forma de trabalho que a gente escolheu fazer, que é contratando uma equipe técnica, fazendo um processo seletivo, permite que a gente consiga interferir em vários temas. Eu sou oriundo da parte da segurança pública, então é um tema que naturalmente eu tenho conhecimento, mas eu não sou um profissional da economia, por exemplo. A gente está regulamentando agora uma grande reforma tributária, vai ter um pacote de ajustes. Como a gente faz a contratação de técnicos qualificados, a gente consegue participar do debate com qualidade. Então são muitos projetos. Acho que o de maior impacto, sem dúvida, foi o relatório do auxílio emergencial. Naquela época da pandemia, as pessoas sem poder sair de casa para trabalhar, o governo ofereceu um projeto que atendia mais ou menos 20 milhões de pessoas e com o meu trabalho, na parceria com os colegas senadores e depois os deputados, ele converteu para 70 milhões de pessoas, quer dizer, 50 milhões de pessoas a mais, no momento mais difícil que elas enfrentaram na última década. É um trabalho que foi muito bem feito e que me orgulha muito pelo impacto. Ele está falando de uma coisa que salvou vidas no Brasil todo. A gente tem reaparelhamentos, emendas, agravamento de penas em crimes que atacam mulheres, crianças, tem um trabalho para todo gosto. Senador, vamos falar um pouquinho também sobre o trabalho da bancada sergipana lá, né? É uma bancada que une, né, para o nosso telespectador entender, os senadores e deputados eleitos por Sergipe. O senhor é o coordenador dessa bancada. O que é que foi discutido numa reunião que foi realizada recentemente, né? O que é que vocês colocaram como ordem de prioridade para o nosso estado? A gente teve a reunião de bancada para tratar da distribuição das chamadas emendas de bancada. Então, para quem acompanha a gente entender, os parlamentares federais têm acesso ao orçamento da União. Fazem isso através de emendas individuais, cada parlamentar escolhe a destinação, são no máximo 25 emendas. Dessas, pelo menos metade da saúde.
E a bancada tem, na nova legislação, 8 emendas para distribuir. O valor somado dessas duas modalidades supera a casa do R$1 bilhão. Emendas impositivas, ou seja, o governo federal tem que pagar esse dinheiro, chega todo ano para os sergipanos. Eu estava conversando antes de começar aqui com o secretário de Saúde. A cada 4 anos a bancada traz uma DESO para Sergipe. Isso tem que ser muito bem utilizado. Então, na reunião, a gente escuta todos os parlamentares, eles apresentam, cada um de nós apresenta sugestões e chegamos ao consenso. São 8 emendas que serão aplicadas pela bancada. Todas elas de grande impacto, seja regional ou para o estado todo, a maioria delas para o estado todo. Só para deixar ainda mais claro, essas emendas de bancada, elas não são, não é dinheiro da emenda individual que o deputado ou o senador coloca na emenda de bancada, não. É um recurso que tem que ser aplicado pela bancada, é isso? Isso, exatamente. São dispositivos constitucionais diferentes e são números orçamentários diferentes. A bancada em emendas individuais vai trazer perto de 500 milhões, um pouquinho acima de 500 milhões de reais esse ano, e a bancada, o conjunto, mais 528 milhões de reais. Então ele vai estar ali perto de 1 bilhão e 40 milhões de reais no orçamento que vai ser aprovado no final desse ano. O senhor citou que investimentos interessantes, estruturantes foram aprovados pela bancada. O senhor pode citar alguns para a gente? Sim, nós tivemos a presença do governador do estado, o Fábio Tidieri, no começo da reunião. Como o Fábio foi parlamentar federal, ele tem essa vivência, ele aproveita bem essa oportunidade. Apresentou as prioridades do governo do estado. A gente teve na área da saúde, da assistência, o Opera, que o secretário acabou de citar, o Prato do Povo, na assistência social e outras modalidades. Você tem infraestrutura na região metropolitana de Aracaju, ou seja, abarcando todas essas cidades, onde mora a maior parte dos sergipanos, onde moram. Você tem especificamente uma emenda buscando qualificar a saúde na cidade de Itabaiana, a construção de um novo hospital regional. E você tem iniciativas voltadas para agricultura, equipamentos e essa questão de infraestrutura. São 8 emendas. Já esquecendo, mas é muito importante. A bancada está colocando um recurso bastante significativo em habitação. Subvenção para habitação, para que as pessoas possam ter o acesso facilitado à sua casa própria. Sim. Dando suporte ao Minha Casa Minha Vida? Isso, desse contexto, exatamente. Né? Permitindo que você possa ter a contratação, simplificando, a bancada garante a entrada. Sim. E que é o gargalo normalmente das famílias. O cidadão, aquela família tem dinheiro para pagar a parcela, mas não tem para dar a entrada de 20, 30, 40 mil. O recurso da bancada, distribuído em vários projetos, vai garantir que essas moradias sejam instaladas e as pessoas finalmente tenham um teto. Senador, e a CPI das bets? Né? Como é que estão as questões relacionadas à CPI lá no Senado? Como é que o senhor avalia esse cenário todo, né? E o risco que essas bets trazem para a sociedade de um modo geral? Nessa semana, ele conseguiu impedir a votação da liberação de cassinos, bingos e operações físicas. Lá atrás, quando a gente tratou das bets, a gente já alertava dos riscos que você tem embutido nisso. Você tem o risco do vício, do abuso. Infelizmente, nós tivemos um aumento significativo de internações, de atendimentos no SUS, de jovens e de adultos com dependência do jogo. A afetação da economia popular, você tem um volume imenso de dinheiro, inclusive do Bolsa Família, sendo drenado para essas empresas de jogos, e você não tem pagamento de nenhum imposto até o momento. A CPI está servindo para você colocar uma luz em cima disso e perceber que existem claramente problemas muito sérios. A gente está recebendo lá pessoas que aparentemente não têm condições técnicas, não têm formação e que se transformaram em bilionários da noite para o dia. Com indicação muito forte de lavagem de dinheiro e de interferência de outras modalidades criminosas. Como toda CPI, ela depende muito da condução e do ritmo de trabalho. Se a gente derivar para uma coisa de ficar ouvindo influencer e tentando fazer audiências midiáticas e ter frases interessantes, engraçadas para postar nas redes sociais, ele não vai fazer nada. Mas se a gente entrar mais claramente na parte da circulação desse dinheiro, porque, até por conta da experiência do delegado, eu falo sempre para os colegas, todos os crimes se encontram na lavagem. E as bets servem como um imenso duto de lavagem de dinheiro de crime, e a gente vai ter que apurar isso tudo, e eu espero que ao final da CPI, tem prazo, se não me engano, 90 dias, a gente consiga entregar um relatório consistente e depois legislação. Eu tenho absoluta certeza que a legislação atual das bets vai ser revisada, porque foi muito claro que está prejudicando a vida do cidadão brasileiro. Esse relatório ele vai servir de parâmetro para o estabelecimento dessa nova legislação, que o senhor já antecipa que acredita que nós teremos uma revisão
na legislação. No entanto, a CPI também tem um caráter meio que de poder de investigação mesmo. Sim. E até de indiciar pessoas. O senhor acredita que nós teremos ao final nomes indiciados? É muito provável, porque você tem indicativos de cometimento de crime, né? Você tem pessoas que já inclusive são processadas na justiça criminal em operações que claramente não se justificam. É um volume de dinheiro muito alto, né? A gente ouviu um rapaz do Piauí, que é dono de uma das grandes empresas, e ele simplesmente não sabe explicar o negócio dele, mas ele circulou em um ano 2 bilhões de reais. Impressionante. É um negócio fora do padrão. Uma outra empresa, 6 bilhões de reais em um ano só. E qual a participação de Sergipe nisso, senador? Porque o senhor cita o Piauí, é o dono de uma das grandes empresas, nós temos outras grandes no Nordeste, temos outras grandes espalhadas pelo país também, mas de que forma Sergipe aparece nesses números, no relacionamento com essas empresas? Qual a participação de Sergipe? Aparentemente ele não tem aqui em Sergipe um grande destaque nesse volume nacional, né? Como é a CPI no Senado, evidentemente a gente está focando nos grandes jogadores desse mercado. Mas a gente sabe que Sergipe tem, né? A nossa querida Itabaiana tem uma história com o jogo e já tem lá desde muito tempo a sede embrião de uma das bets que tem grande alcance no Nordeste. Isso vai ser objeto do momento certo de avaliação, mas não é um foco prioritário. O foco prioritário é entender esse caminho do dinheiro e poder prover legislação adequada para evitar que a gente tenha prejuízo na fiscalização, porque você não arrecada imposto, e prejuízo na vida das pessoas. Essa mistura de propaganda livre e violenta das bets com modelos de negócio que não são transparentes, eles geram um prejuízo muito grande, porque eu não tenho condições de dizer hoje se aquela bet que você acessa online, ela efetivamente faz o sorteio ou não faz. A gente não tem tecnologia para isso, a gente não tem quem fiscalize isso adequadamente. Isso tem que ser corrigido com urgência, porque é muito dinheiro aplicado e a gente não tem como desperdiçar dinheiro no Brasil. Senador, obrigado demais pela sua presença, pela sua participação. Acho que foi um bate-papo rápido, porém muito esclarecedor. E deixo aqui o espaço à vontade para o senhor, caso tenha algo mais a acrescentar. Não, agradecer pelo espaço, lembrar sempre o cidadão sergipano, cobre o seu parlamentar federal, o volume de recursos que o parlamentar traz cada ano é um volume muito significativo. E isso tem que ser transparente, você tem que saber para onde esse dinheiro vai e por que ele não atende, às vezes, necessidades que você identifica como muito claras, como a parte de saneamento ou mesmo saúde. Perfeito. Obrigado mais uma vez.